Olá, meu nome é Maria, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio da Escola Parque. E eu quero começar a minha palestra, antes de tudo, fazendo duas perguntas para vocês irem refletindo. Não precisa responder, só para refletir mesmo. Quantas vezes vocês lembram de terem ido ao shopping para comprar ou comer no último mês? E em comparação, quantas vezes vocês lembram de terem ido ou participado de alguma exposição de arte, seja de artes plásticas, dança, música ou teatro, também nesse último mês? Bem, quando a gente pensa nesses números, a gente consegue perceber uma diferença relevante entre eles. E é justamente sobre isso que eu quero tratar na minha palestra hoje com vocês, chamada Arte e Juventude, a importância da reconexão. Agora, durante o nosso tempo aqui, eu vou enfatizar a diferença entre esses costumes e em como a nossa relação com eles vem mudando ao longo do tempo. Ou ainda, em como os hábitos artísticos têm diminuído muito e tendem a diminuir cada vez mais se mantivermos as nossas práticas atuais, o que futuramente causaria um impacto negativo no desenvolvimento social e intelectual humano. Mas calma aí, antes de tudo, o que eu tenho a ver com tudo isso? Bem, eu escolhi falar sobre esse assunto porque desde que me entendo por gente, sempre me vi rodeada pela arte, por duas razões. Em primeiro lugar, eu cresci em uma escola pequena e familiar, que se originou primordialmente, décadas atrás, de uma escola apenas de artes. Então, mesmo depois de se adequar ao sistema educacional tradicional, com história, matemática, português e geografia, seu currículo permaneceu levemente voltado às artes, tendo dança, teatro, música e artes plásticas como disciplinas obrigatórias e igualmente avaliadas da creche ao 9º ano. Por conta disso, tais hábitos nunca me foram estranhos, porque 4 vezes na semana, durante 13 anos da minha vida, eu me vi sendo incentivada, exposta e, de certa forma, obrigada a me jogar em tais hábitos. Bem, vale destacar que eu não sou atriz, cantora, musicista, dançarina, artista plástica, nem nada do tipo. Mas eu tive inúmeras oportunidades de participar de peças teatrais, espetáculos de dança, apresentações musicais e projetos artísticos. Bem, eu confesso que durante os anos, muitas vezes eu me vi desvalorizando essas aulas. Mas hoje, mais velha, eu entendo quão importantes elas foram para a minha formação, tanto quanto qualquer outra disciplina. Aprender a trabalhar e pensar coletivamente e desenvolver o pensamento crítico são apenas algumas das vantagens que eu observo. O segundo ponto vem de família. Tanto meu pai quanto a minha mãe são artistas plásticos por profissão. E por conta de seus trabalhos e interesses, eu cresci frequentando sempre que possível instituições culturais, principalmente exposições de arte. Cresci sempre brincando ou estudando no cantinho do ateliê. Cresci ouvindo explicações sobre a história da arte e ouvindo respostas para perguntas como o que faz algo ser arte? Ou por que isso é arte se é fácil de fazer? E entre outras mil. Ademais, dentro de casa, sempre houve um incentivo apropriado para hábitos artísticos, como aulas de piano, de dança, de desenho, de teatro, entre outros. Dessa forma, a arte sempre esteve em mim, tanto na cabeça e nos questionamentos, quanto na prática e na experiência de ficar tentando mesmo. Quando eu era menor, eu acreditava que esses hábitos, esses costumes, eram realidade para todos os jovens. Mas, com o tempo, fui percebendo o meu tamanho privilégio. Hoje, mais velha, eu entendo que o acesso a hábitos artísticos, como poder ter aulas de dança, de teatro, de música, está completamente atravessado por desigualdades sociais. Tais hábitos muitas vezes dependem de fatores de classe, raça e território. Vale observar que não se trata da ausência de arte em periferias ou grupos racializados. Justamente pelo contrário, já que ambos se relacionam com um imenso e rico leque de expressões artísticas, como a cultura do hip-hop, do grafite, do slam, e entre outros. Mas se trata, sim, da constante falta de reconhecimento dessas práticas como legítimas dentro do circuito artístico tradicional, fazendo com que contem com menos apoio governamental, menos acesso ao público jovem e menos circulação para outros grupos sociais. Bem, agora eu vou abrir uma pergunta que vai nos reger ao longo de todo o resto da minha palestra. O consumo de arte vem diminuindo com o tempo? Bom, no passado, a arte era amplamente valorizada como a principal forma de entretenimento. Ir a teatro, visitar museus, concertos, participar de oficinas e saraus fazia parte do cotidiano de muitas famílias, escolas e comunidades. Além disso, tais hábitos muitas vezes eram vistos como tradições familiares, ajudando a manter viva a memória cultural e a identidade coletiva. Dessa forma, as instituições artísticas contavam com muito mais apoio estatal antigamente e seguem em queda constante esse orçamento, como afirma a recente reportagem da Folha de São Paulo de 2021,
que diz que a cultura perdeu metade de seu orçamento na última década e segue em constante queda. Mas vem cá, por quê? Por que a arte vem sendo tão desvalorizada atualmente? Bom, por algumas razões. Primeiro, a gente precisa entender como a cultura digital afetou drasticamente a nossa maneira de consumir arte. Hoje, através da internet, jovens têm acesso a manifestações artísticas fragmentadas, ou seja, vídeos curtos, trechos de música ou memes com referências culturais. Se, por um lado, a internet democratizou o acesso, permitindo que mais pessoas produzissem e consumissem arte, por outro, ela contribui para um consumo superficial e passageiro dessas expressões. Assim, as redes privilegiam o imediatismo e a viralização, reduzindo espaço para obras que precisam de maior interpretação, reflexão ou um envolvimento emocional mais profundo. Dessa forma, o orçamento artístico tem diminuído muito, como eu já mencionei. Além disso, a gente tem que mencionar em como o acesso aos bens culturais ainda é desigual e desconexo. Museus, concertos e teatros continuam distantes de populações periféricas e rurais, tanto simbólica quanto geograficamente, como afirma a Agência de Notícias de 2023 do IBGE, que diz que a região norte do país é a que menos tem acesso a instituições artísticas como museus, teatros e concertos, dentre todas as regiões do Brasil, demonstrando a desigualdade de acesso. Além disso, as formas de arte periféricas continuam sendo distantes de populações não racializadas e não periféricas, mostrando a desconexão e a falta de circulação das expressões artísticas entre si e entre grupos sociais. Além disso, durante o tempo, muitas vezes a arte deixou de ser considerada como parte essencial da formação humana. Em tempos de crise econômica ou valorização excessiva de habilidades técnicas, o ensino artístico é frequentemente deixado de lado ou considerado menos importante. E isso tudo que eu citei até agora gera um ciclo vicioso. Jovens que não têm acesso à arte desde cedo tendem a desvalorizá-la ou considerá-la irrelevante para suas vidas. Mas por que não é irrelevante? Por que a gente deve buscar essa reconexão da juventude com a arte? Também por algumas razões. Primeiro, a gente precisa entender a arte como um mecanismo eficaz de expressão subjetiva e emocional, dessa forma ajudando os jovens a se entenderem e se posicionarem no mundo, principalmente entendendo a adolescência como uma fase cheia de mudanças e de muita importância para a formação do indivíduo adulto. Além disso, reconectar a juventude com a arte é também criar uma ponte entre gerações. Jovens podem reinterpretar tradições e transformá-las com novas linguagens, enriquecendo a cultura como um todo. Isso estimula o respeito à diversidade e ao intercâmbio cultural, ambos essenciais em uma sociedade plural. Além disso, a arte desperta o olhar crítico, pois leva o jovem a refletir sobre temas sociais, políticos e históricos, muitas vezes sobre realidades diferentes da do mesmo. Obras artísticas como músicas de protesto, performances ou poesias de grupos marginalizados podem denunciar desigualdades, questionar injustiças ou imaginar novas possibilidades de futuro. Assim, reconectar as juventudes de todas as camadas sociais com a arte como um todo, que também significa promover a circulação plena das expressões artísticas em todos os grupos sociais, é criar cidadãos mais participativos, questionadores, empáticos e conscientes. Um exemplo disso na literatura, para entendermos o papel da arte em um contexto de autoritarismo e desigualdade, é o livro Fahrenheit 451. Na obra, o autor Ray Bradbury nos apresenta uma distopia em que é delimitada a proibição tanto do consumo quanto da produção de obras artísticas e literárias, em prol de manter a população alienada em um regime super autoritário. E funciona muito bem. Portanto, a gente consegue ver de novo a relevância da reconexão com a arte, uma vez a vendo como forma de manifesto e resistência pessoal e coletiva. Bom, depois de tudo que eu falei aqui, a gente pode começar a se questionar. Será que o Brasil está em um cenário cada vez mais propício à alienação e ao controle midiático da informação? Será que está se desenvolvendo uma geração cada vez menos ativa criticamente? O que isso significa e como mudar isso? Bom, agora que a gente já entendeu que a arte é um mecanismo essencial para a formação de pessoas mais empáticas, conscientes e críticas, a pergunta que fica é justamente essa. O que a gente pode fazer em relação a isso?
Porque é claro que o governo tem um papel central dentro disso tudo. É preciso investir em cultura, garantir mais acesso e criar novas políticas que de fato aproximem a juventude da arte. Mas e nós? Nós, enquanto jovens, podemos começar essa transformação no nosso cotidiano. Talvez a reconexão esteja de fato nas coisas simples, como trocar uma tarde no shopping por uma visita ao museu, apoiar artistas locais, ou compartilhar e dar visibilidade às artes que vemos por aí, mesmo que nas redes. Ou até tentar se jogar em novas formas de se expressar artisticamente, só por experimentar, para ver se curte. E se a gente olhar ao redor, a gente percebe que essa atitude de resistência e de criação já ocorre. É o que mostram os pontos da cultura que surgiram no Brasil no início dos anos 2000, quando Gilberto Gil era ministro. São grupos e coletivos que produzem arte de maneira independente. Teatro, poesia, artesanato, tradições indígenas e quilombolas, cinema comunitário, capoeira, hip-hop, música, dança, e que mesmo sem grandes recursos, conseguem manter a arte viva e acessível, como o Cine Favela, criado em São Paulo. Esses pontos da cultura nos mostram que quando a juventude e as comunidades se organizam, a arte resiste, circula e transforma, apesar da falta de investimento e dos cortes de verba. O essencial aqui é entendermos que a arte não precisa ser algo distante, formal ou caro. Ela está nas ruas, nos muros, nos coletivos, no improviso, nas rodas de amigos, no canto do seu quarto. E depende de nós reconhecermos seu valor e fazer com que ela circule. Porque à medida que a juventude se apropria da arte, se coloca como parte dela, cria-se um movimento capaz de pressionar por mais acesso, mais investimento e mais reconhecimento. Bem, diante de tudo que eu falei até agora, é importante pensarmos cada vez mais e de novo, em como a arte não pode ser um privilégio de poucos, nem um luxo para quem tem tempo, dinheiro ou formação prévia. Ela precisa ser vista como um direito, assim como uma necessidade humana, assim como alimentação, moradia e educação. Dessa forma, reconectar a juventude com a arte é, portanto, um gesto político, sensível e social. É promover uma sociedade mais crítica e plural. É garantir que mais pessoas e mais públicos possam se expressar, ser ouvidos, ocupar espaços e imaginar novas formas de existir. A arte nos ensina a imaginar futuros. E sem imaginação não há transformação possível. Por isso, eu deixo aqui um convite, ou talvez um desafio, que cada um de nós pense em como pode abrir caminhos para essa reconexão, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua roda de amigos, na sua escola, ou até mesmo nas redes. Porque cultivar a arte é também cultivar a esperança de um mundo mais justo, criativo e humano. E isso começa agora, com a gente. Obrigada.